Renato Aragão pediu a cabeça de Dedé e Mussum na Globo? O ex-trapalhão responde. Qual que é o ex-trapalhão que responde? O próprio Dedé? Que é um absurdo, né? Mas isso aconteceu, ele pediu... Foi quando? Foi logo depois que o Zacarias faleceu? Isso aí foi agora... Essa notícia saiu, acho que umas 2 semanas atrás. Que foi engraçado, que foi um corte... Foi uma coisa que eu falei em novembro. E aí... E foi repercutir só... Foi agora, né? Eu falei, você tá lá... Então, mandaram mensagem, você tá lá no... Hora da Venenosa. Eu falei, pô, o que que eu tô fazendo ali, né? De novo. Daí quando eu fui ver... Sabe aqueles gordos, de novo me colocaram nessa merda. Quando eu fui ver, era uma coisa que eu tinha falado em novembro, mas foi o seguinte. Isso em 93. Eu posso estar errado nas datas, porque a minha memória não é boa, mas é o seguinte. Mas também fatos. Programa Mal, Zacarias já tinha morrido. Então eles começam a fazer vários formatos. Tem o... Trapotel. Eles começam a experimentar algumas Vila coisas. Vintém. Até nessa época teve muito quadro em que o Renato fazia sozinho, não é? Já aí que eu vou chegar. um formato. Aí que eu vou chegar. Quem disse isso pra mim, isso vai estar na série, no documentário, foi o Lavigne. José Lavigne, que foi o grande diretor do Cacete Planeta, mas antes de ele dirigir o Cacete Planeta, ele dirigiu os Trapalhões. E aí, naquela época, tinha o programa. E aí tinha um quadro que era nos Cafundó do Brejo, que era o Renato Aragão, Letícia Spiller, acho que Roberto Bonfim, tinha uma criança, que eu não lembro agora o nome, que fazia, ou Roberto Bontempo, enfim, não lembro. Roberto Bontempo. E aí começou a falar, mas por que o Dedé e o Mussum não participam desse quadro? Isso a imprensa começou a perguntar. E o Renato dava entrevista falando que era uma opção do diretor. Do Lavigne. Do Lavigne. E aí, naquela época, assim, é diferente de hoje, assim, mas a gente sabe que o Renato é o dono do programa. Se o Renato chegar e falar assim, eu quero... Manda aprender e manda soltar. Eu quero, sei lá, o Rafael no lugar do Dedé, ele colocava. Ele tinha esse poder de falar quem que participaria ou não. Sempre teve isso, porque ele sempre foi o dono do programa. Enfim, e aí eu entrevistei o Lavigne e falei, Lavigne, em 93, essa é a notícia que você escanteou o Dedé e o Mussum. Daí ele falou assim, isso é exclusivo para o documentário. Ele falou, quem fez isso foi o Renato e ele jogou a bomba para mim. Eu não podia falar nada porque eu era diretor. Se eu falar alguma coisa, quem roda sou eu. Mas foi ele que fez isso. Ele pediu a cabeça dos dois. Tanto é que depois ele termina e fala, puta, cara, eu nunca falei tanta como eu estou falando agora aqui para você, mas assim, é uma revelação que eu estou fazendo. Foi ele que pediu. Então, isso causou um impacto, para mim, inclusive, de chegar e falar, caralho, os caras estavam com ele há décadas. Chegar e puxar o tapete de cara que correu do lado dele e ele sabe que não consegue fazer piada sozinho, ele fala isso, que precisa de escadas, e pedir a cabeça dos dois. Para quê? Para negar, talvez, que o declínio do programa se devesse a eles dois, ou ao formato, ou porque o Faustão... Ele nunca chegou e falou, não, é o seguinte, talvez o nosso... Porque nada é perecível, quer dizer, nada é eterno. O Jô Soares não saiu... ele foi, de certa forma, aposentado pela Globo. Foi aposentado à força pela Globo, exato. Quantos e quantos... Tem um momento que deixam de o Cacete Planeta, enfim, tantos programas foram assim. E ele nunca quis chegar e talvez assumir e falar, talvez o nosso ciclo esteja acabando. E, cara, e acabou, e demorou para acabar, porque quem que consegue ficar o tempo que os Trapalhões ficaram? Né? Então, ele sempre jogava ou terceirizava a responsabilidade para os outros. Então, era para o Faustão, era para talvez Dedé e... Nunca a culpa é do que eu tô fazendo. Entendeu? Sempre a culpa lá fora que alguém tá fazendo algo de errado. Teve briga já com o diretor, tipo, esse cara não entende o nosso tipo de humor, então, tanto é que Vila Vintém, Trapotel, essa agência Trapatudo, tudo isso durou muito pouco, porque o público já não estava mais curtindo.
Pô, não acredito, DVD, pelo amor de Deus. Não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.